Oi, eu sou a Tama e eu estou testando um microfone novo para ver se eu melhoro aqui, ó, o som da galera. Pelo menos não fica tão ecoando. Bom, gente, eu tô com essa cara de cansada, que eu estou com muito sono. Eu estava fazendo algumas entrevistas, algumas coisas aí por fora, então eu tô com muita cara de sono. Mas tudo está indo bem, tudo está correndo bem, logo eu terei mais novidades acerca da minha vida. Bom, semana passada e semana retrasada, eu tinha falado sobre 2 títulos da JBC, de novo a JBC, que abordavam temas mais, digamos assim, adultos. Terror, suspense, um pouquinho de gore, umas coisinhas nojentinhas aparecendo por aí. E aí eu tinha prometido que essa semana eu ia falar de um assunto mais light. Não necessariamente um assunto menininha, porque a JBC, ela não tá investindo tanto em títulos femininos e tudo mais. Se não me engano, o último título, assim, feminino mesmo, que eles tiveram, foi o Sailor V. Essa semana eu vou falar sobre um título que ele tem um forte apelo emocional, principalmente para nacionalistas, né, a galerinha que é japonesa, tudo, que tem essa coisa do patriotismo, nacionalismo e tudo mais. É um título bacana de ter no Brasil, é diferente porque você sabe mais sobre a história japonesa, as coisas que aconteceram e tudo mais. E é bem interessante. Do que eu estou falando, do que eu vou falar? Zero Eterno, mais conhecido como Eien no Zero. E, cara, eu vou falar, eu sou uma pessoa que curte história, curte contextos históricos, curte tudo que gira em torno de uma história baseada em fatos reais, eu acho muito bacana. Como a minha mãe, ela gosta muito de filmes de guerra, desde criança eu sempre assisti muito filme de guerra com ela, sabe? O Resgate do Soldado Ryan, então a Lista de Schindler. Filmes de guerra mesmo, com contexto histórico, eu achava legal assistir com ela, porque ela me contava as coisas. Então eu acabei tomando um pouco de gosto pela coisa. E o Eien no Zero, quer dizer, o Zero Eterno, ele tem bem essa pegada histórica, tanto que ele é baseado num livro que conta uma história. E ele foi muito bem retratado, sabe? Eu tô gostando bastante de ler. Ele é curtinho, ele é um título que eu não sei se você consegue encontrar em bancas com tanta facilidade. Acho que você encontra sim, você encontra tanto em comic shops e livrarias quanto em bancas. Mas ele tem um esquema mais premium, digamos assim. Como ele é uma história mais séria, com contexto histórico, talvez não vá agradar a molecadinha, né? Acho que isso ajuda também o fato de eu estar meio rouca, meio cansada, então dá um tom mais emocional pra história, né? Depois de fazer tanta piada nos últimos vídeos, né? Prometo que no próximo vídeo eu faço bastante piada. Tá, e o que fala Zero Eterno? Zero Eterno conta a história de um cara chamado Kintaro Saeki. Ele é um cara de uns 26 anos, que se formou em Direito, mas a vida dele tá meio paradona, ele não sabe muito o que ele vai fazer da vida. Lá no Japão, eles têm um exame, que é o Exame Nacional de Advocacia, que é mais ou menos o exame da OAB que a gente tem aqui no Brasil, e ele tem reprovado durante algum tempo, né? Ele tentou várias vezes e não tem passado, e a vida dele tá meio paradona, ele não tá com muito estímulo de vida, ele não sabe se quer trabalhar, se quer continuar. E aí ele costuma fazer uns freelas, assim, de repórter investigativo. Numa dessas, a própria irmã dele convoca ele por conta de um segredo de família, né? Descobriu-se que o avô deles não era o avô dele. O avô deles foi um senhor que eventualmente acabou casando com a avó dele e criou os netos como se fossem dele. Esse avô não biológico ainda está vivo e é uma pessoa assim, é uma pessoa muito boa, muito correta, muito justa, mas ele fica meio assim de contar sobre o avô que não é avô, quer dizer, o avô que é avô de verdade. Então ele vira e fala, corram atrás da história dele, vejam com seus próprios olhos, colham as informações. E aí ele começa a procurar quem é o tal do Kyuzo Miyabi. Quem é o cara que pilotava os aviões? Aí vem a história.
O cara, tal do Kiyosu Miyabi, que é o suposto avô de verdade, ele era um piloto kamikaze, ou seja, o contexto histórico da guerra, sabe, da Guerra do Pacífico, aconteceu há 60 anos atrás, entre o Japão, os Estados Unidos, então tem essa coisa histórica muito bacana. E o Kiyosu Miyabi, ele era um cara que pilotava um caça Mitsubishi bolado, muito legal, e ele morreu em missão pelo Tokotai, que é o Esquadrão Suicida, né? Os kamikazes eram o nome dos pilotos, né? Por isso kamikaze, né? O deus do vento, porque os caras iam com tudo. E a tropa se chamava Tokotai. E ele morreu durante a Segunda Guerra Mundial, né? Durante esses ataques. E aí o Kintaro, ele começa a procurar mais sobre a vida do suposto avô dele e ele começa a descobrir muitas coisas interessantes, como por exemplo que a história tem vários lados, né? Então eles vão abordando conhecidos, né, que lutaram ao lado do Kiyosu e que alguns viravam e falavam, não, o cara era um louco, ele não tinha ideia da vida, ele só queria se matar, sabe? Ele não tava nem aí pra ninguém, sabe? Largou mulher e filho, que é a avó e a mãe dele, né? A mãe do Kintaro. Largou mulher e filha, sabe? Tipo, o cara queria ir pra guerra, o cara era meio louco das ideias, sabe? Totalmente aleatório. Enquanto que outras pessoas falavam extremamente o contrário, não. O Kiyosu Miyabi, ele era um cara apaixonado pela vida. Ele queria, claro, lutar pelo país dele, né? Que os japoneses, eles têm essa visão patriótica muito bem formada desde criança. Ele queria lutar pelo país dele, mas ele era um dos poucos caras que se resguardava. Então, por exemplo, ele saía em missão e o caça dele voltava zerado, sem bala nenhuma, sabe? Tipo, sem nenhuma marquinha, parecia que ele saiu da garagem e voou. Então rolam vários questionamentos, né, poxa, será que o cara, ele tá mesmo lutando pelo país dele ou será que ele tá lutando pela vida dele? E tanto o Kentaro quanto a irmã dele começam a buscar essas referências em diversas pessoas, diversos colegas, e um dos caras que aborda ele, né, que a irmã e o Kintaro abordam, é um cara que ele tinha muito rancor do Kiyosu, porque o cara sobreviveu, e não era pra ele ter sobrevivido, era pra ele ter morrido, sabe? Porque ele considerava um covarde, e ele fala isso, que ele é um covarde, tanto que quando ele vê o Kentaro chegando, ele visualiza certinho o Kiyosu. É tipo ele com os peitos escarrados com um pouquinho mais de cabelo e óculos. E ele já começa a gritar e tudo. Então, assim, essas impressões das pessoas mais velhas, né, que eles agora estão todos velhinhos, né? Tem dos jovens, alguns viram e falam, legal que você tá querendo descobrir a história do seu avô. Outras pessoas, não, você tem que deixar o passado no passado, você tem que deixar tudo morto. Não, já foi, acabou. Então é muito engraçado essa dualidade das coisas, né? Como é um título bem curtinho, né? Ele só tem 5 volumes, 5 edições. Então ele tá explicando muito bem a história, né? A gente já tá indo pro quarto ou quinto volume, então já estamos na reta final. Eu já comprei até o 3, preciso comprar o 4 também pra ver a história. E, gente, é muito legal pra quem curte esse contexto histórico, né? Às vezes a gente fica tão fechado nas histórias de samurais e geishas, que quando tem um contexto histórico mais recente, sabe, de 1900 pra frente, porque se você for pegar, por exemplo, Samurai X, né, Rurouni Kenshin, ele é do período Edo, que é 1800 e pouco, 1700 e pouco, sabe? Foi essa virada do milênio. E aí quando você consegue pegar coisas da virada do nosso milênio, né? Que, querendo ou não, a grande maioria do pessoal nasceu nesse milênio, né? Eu nasci nesse milênio, não. Nasceu no milênio passado, né? Agora nós estamos no século XXI, mas eu nasci no século XX. Né? Eu sou de 87, então eu nasci no século XX. É isso? Eu sou horrível com data, gente. Eu gosto muito mais de geografia do que de história, mas tudo bem. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês, né? Cara, as pessoas... Não, o cara que desenhou, que é esse Soichi Somoto, ele manja muito de avião. Ele gosta muito de avião, cara. Porque ele faz uns desenhos, assim, muito bacanas, sabe?
acho que rolou uma pesquisa bem bacana sobre os caças, né? Tanto que no final de cada mangá tem um glossário contando um pouco sobre o modelo usado, ou então o artifício, né, sei lá, o golpe, né, o ataque que foi utilizado, o nome, ou coisas mais simples mesmo, como nome de comida, ou algum nome diferente. Geralmente quando a gente lê mangá, o glossário dele, na verdade não tem um glossário, assim. Geralmente vem uma notinha, com um numerinho e tal, uma notinha embaixo que já tá explicando, né? No caso do Zero Eterno, o que acontece? Eles colocam, vou pegar aqui um exemplo para vocês, ó, logo no começo aqui. Tá vendo que logo depois de utilizado pelo exército e marinha do Japão durante a Grande Guerra, durante a Guerra da Grande Ásia Oriental, tem um Uzinho em cima. Geralmente, esse Uzinho, ele tá escrito logo embaixo, com a descrição, né, contando o que é esse Uzinho. Mas, na verdade, nas últimas páginas tem um glossário muito rico, contando com um pouquinho mais de calma, assim, né? Porque, às vezes, quando você tem uma nota, você tem que colocar uma ou duas linhas bem rápidas. E o glossário ele é um pouquinho mais completo, tem 4, 5 linhas, dependendo do verbete. E é bem interessante, bem bacana. Deixa eu mostrar quem que é o Kentaro e a irmã dele. Ó, esse aqui é o Kentaro. Então você vê que ele tem bem tipão mesmo de advogado, sabe? Cabelinho assim, óculos, gravatinha, mas o cara ele tá totalmente perdidão, ele não sabe o que fazer. E o estímulo da vida dele é justamente a descoberta da família dele, né? Eles descobriram, né, eles ouviram falar do avô de verdade deles por conta do próprio avô deles. O avô não biológico, que eles achavam que era avô biológico, logo após a avó deles terem morrido, chamou eles e falou, olha, eu não sou o avô de vocês. Pam, pam, pam. Como assim, cara? Tipo, a gente passa 20 e tantos anos da nossa vida acreditando que você é o nosso avô e você não é? Não, na verdade o avô de vocês é um outro cara. Então, Arya, a princesa não está neste castelo. Então, família, eu não sou o avô de vocês. E aí eles contam, né, quem que é o tal do avô. O Kyuzo é esse cara aqui e o Kentaro é esse cara aqui. Então, eles são muito parecidos. Geralmente, os traços hereditários, eles pulam uma geração, né? Então, por exemplo, às vezes você não é tão parecido com seus pais, mas você é muito parecido com seus avós, né? Foi o que aconteceu nesse caso. Mesmo porque, né, o avô dele supostamente não era avô. Aí tem toda essa luta para saber quem que era o avô deles de verdade, o que aconteceu, se ele largou mesmo a avó dele, se não largou, se tem alguma história por trás disso tudo. E é isso que o Zero Eterno ele aborda. Bom, vamos falar das partes técnicas, né? O Zero Eterno ele tem 5 volumes, então ele fica bem bonitinho na sua estante, né? Todos eles são assim, branquinhos, com o numerinho na lombada, né, quadradinha, tudo. Então cada um tem uma cor diferente. A história original é de Naoki Hyakuta e a arte é de Souichi Sumoto. Ele é baseado no livro publicado pela Otashu Pan e pela Kodansha Bunko, que são duas editoras muito grandes no Japão em termos literários, né? Ele tem uma abinha para você, por exemplo, marcar uma página e tal, e ela vem sempre colorida, e ela conta sempre uma historinha aqui, sempre tem um comentário, e aqui ele fala um pouquinho sobre a história, né, do mangá, né? Quando ele foi publicado, quando tudo aconteceu, né? E esse mangá, Zero Eterno, ele foi publicado originalmente em 2006 e é muito legal, gente. Ele se tornou o livro mais vendido em 2013 do Japão, alcançando 4 milhões de cópias, gente. Assim, tentem entender o seguinte, o Japão é muito calcado na cultura do mangá. Não que eles não leiam o livro, eles leem, mas eles costumam ler mais e-book, sabe? Mais pelo celular. E mangá não, mangá eles gostam de pegar o mangá e comprar e tudo mais. Nesse caso, teve uma história editorial muito grande, porque eles venderam 4 milhões de cópias físicas. Isso para o Japão é muita coisa. Ele foi até adaptado em um filme que chegou a liderar as bilheterias do Japão, tudo. Ganhou o melhor filme na Academia Japonesa de Filmes e tudo mais. E ele foi até adaptado para TV, uma minissérie de 3 capítulos. Nossa, deve ser muito legal. Eu fico imaginando as cenas de guerra.
Bom, voltando, né? Tem mais ou menos umas 200 páginas, né? Ele também é desse papel bright aqui que a JBC tá adotando. Então é um branco que ele não deixa passar muito. Ele passa um pouquinho, invariavelmente, as coisas de uma página para outra, mas não passa tanto, então eu acho ele bom. Achei ele gostoso. Ele é mensal, tá? Agora que eu tô vendo aqui no site da JBC, a distribuição é feita por livrarias e lojas especializadas, mas eu já encontrei em banca, geralmente umas bancas grandes, assim. E tá pra sair o 5, tô vendo aqui que eles já lançaram a 5ª capa, então provavelmente logo vai chegar nas livrarias e lojas especializadas mais conhecidas como Comic Shop. Ele tem uma classificação de 16 anos, tá aqui na contracapa, apesar de no site falar que é 14. Invariavelmente aparecem alguns palavrões e tudo mais, não tanto quanto, por exemplo, aparecia em Terraformers e Parasite, mas aqui aparece até palavrões, mas porra, sabe, na hora que os caras estão lá se degladiando no meio do ar, né? Ele tem periodicidade mensal, então o último deve estar chegando agora. Ele foi lançado em abril, então temos abril, maio, junho, julho, agosto. Aí você pensa, pô, já deveria ter lançado em agosto, certo? Não, tiveram alguns atrasos e tal, é normal, acontece. Eu acho que ele foi anunciado em abril e começou a sair em maio ou junho, mas enfim. Ele não tem páginas coloridas, ele é tudo em preto e branco, né? Eu acho um negócio legal é que logo nas primeiras páginas, quando você abre o mangá, ele tem uma foto realista, ele não é só mangá. Então, por exemplo, eles tiram uma foto de algum item interessante, por exemplo, os óculos utilizados nas lutas aéreas, né? É isso, gente. É bem bacana, eu recomendo. O preço dele, ele é um pouco mais caro, porque como a distribuição dele é em livrarias, em comic books, em comic shop, aliás, em lojas especializadas, então ele acaba encarecendo um pouco. Mas ele tem uma coisa, digamos assim, um pouquinho mais premium, né? Você vê que a capa, ela é opaca, ela não é brilhante. Eu só acho que ela poderia ter tido, sei lá, Sabe quando você passa a mão e você sente que aqui tem um relevinho, sabe? É mais brilhante? O nome disso é reserva de verniz. Eu acho que ia ser legal que tivesse uma reserva de verniz, pelo menos aqui no logo, né, no nome dele. Eu sei que isso acabaria encarecendo o preço, mas eu acho que ficaria legal, mas tudo bem, não tem problema, você não vai perder o valor do mangá. De novo, 5 volumes, já acabou praticamente, então corre, compra tudo de uma vez. Mais ou menos 200 páginas, era mensal, R$23,90, meio salgadinho, né? Você encontra em lojas especializadas, algumas bancas maiores e tudo mais. E é isso aí, gente. Bem bacana. Recomendo pra quem gosta de história. Não sei se vocês repararam, né? Mas como tá tendo todo esse boom da vinda do Star Wars, do 7º episódio, então nada mais justo eu estar, né, com a camiseta do Star Wars. Eu vou mostrar aqui. Bom, como Star Wars foi comprado pela Disney, né? Então, teoricamente, a Leia, ela virou uma princesa, né? Então, ela tá, tipo, num acampamento com as demais princesas. Então, tem a Cinderela, tem a Jasmine, tem a Ariel, que é minha favorita, e a Bela Adormecida. E ela tá num acampamento contando as façanhas do pai dela. Então, ele tá meio assim... Então, essa é a minha camisetinha do dia, né? Pra comemorar a vinda... Quase que eu derrubo tudo. Comemorar a vinda do Star Wars, né? Provavelmente eu vou assistir com minha mamãe, que foi ela que me ensinou a gostar de Star Wars, ela que me apresentou o Star Wars, então vou assistir com ela, né? Na verdade, não sou eu que vou levar ela que vai me levar. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô meio slowpoke hoje, não liguem. Mas foi legal porque o título ele é um pouco mais sério, não é tão engraçado, não tem tantas piadas e tiradas cômicas, então foi bacana. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Espero que vocês comentem aqui embaixo. Provavelmente eu vou fazer mais 1 ou 2 vídeos nesse formato e lançando diretamente no Facebook antes de migrar pro YouTube, que eu sei que o pessoal tá pedindo pra fazer gameplay, pra fazer canal e tudo mais. Então eu ainda vou fazer mais 1 ou 2 vídeos e aí eu transporto pra lá, tá? Espero que vocês assinem o canal, espero que vocês curtam o canal, curtam a página, curtam toda essa porra louca. E é isso aí.
Semana que vem, do que eu posso falar? Bom, eu vou falar então da Sailor V, né? Porque ela já chegou na banca, já teve o último... Não é fascículo, é o último volume, né? O último volume lançado, né? Eu não falei dele ainda porque eu não li o 2, né? Ele é bem grande, ele é bem grosso, assim, tá bem caprichado. E eu fiquei bastante tempo pirando, assim, nas imagens coloridas que a JB só faz questão de deixar bonitinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Eu tenho falado isso tanto, meu Deus, eu tô morrendo de sono. Tchau, gente. Até a próxima semana.